Eu gosto daquela ideia, não tome uma decisão definitiva a partir de uma emoção que passa. Então eu preciso tomar muito cuidado com o meu estado emocional. Estando em uma igreja em São Paulo, e eu disse sobre a necessidade dos pais de serem intencionais em tudo com os seus filhos. E aí eu mostrei como Deus foi intencional quando, antes de Jesus ir para o deserto e enfrentar Satanás, ele disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus fez uma afirmação de quem Jesus era, não é? Por quê? O diabo, como um psicólogo milenar que nos estuda desde o Éden, ele sabe que se ele conseguir provocar em nós uma crise de identidade, ele nos vulnerabiliza e nos tornamos uma presa fácil e dificilmente nós vamos ter uma mentalidade de vencedor, não é? Sim. E nessa passagem é muito legal porque Jesus ele foi tentado, né, com o pão. Uhum. Mas ele foi tentado ali com o pão com um argumento de identidade, que era uma área que ele não tinha fome, porque Exatamente. ele tinha acabado de ser reafirmado. Então, como ele não tinha fome de identidade, aquela tentação não tinha significado para ele, porque ele sabia exatamente quem ele era. E às vezes a gente, nas nossas relações de maridos e mulheres, até nesses 3 pontos que o senhor colocou, a gente tem fome ou a gente tem um buraco na nossa identidade. E aí qualquer coisa que o outro faz, a gente acredita que aquilo é uma resposta para essa identidade que está mal formada e mal estruturada, né? E aí tudo parece uma agressão para nós, a gente não consegue entender o comportamento do outro, tudo vira uma agressão para nós mesmo porque a gente não sabe quem a gente é, né? Exatamente. Agora, você acha que a razão pela qual, de repente, o marido ou a esposa começa a falar dos seus problemas conjugais para os outros, você acha que uma das principais causas é falta de maturidade? Com certeza. Com certeza, é falta de maturidade. E uma coisa que o senhor estava falando, né, que eu acho que é muito perigoso nesse ponto, que é falar dos problemas do casamento dos outros, a gente tem que entender que isso é muito sério, assim. Quem valida a autoridade do marido é a esposa. E quem valida a autoridade da esposa é o próprio marido. Então, o meu marido, ele vai ter autoridade fora e dentro de casa se eu, como esposa, validar essa autoridade. E a esposa, ela vai ter essa autoridade fora e dentro de casa se o marido validar a autoridade da esposa. Quando eu falo dos problemas do meu marido, eu estou denegrindo a imagem dele fora de casa e no meu coração. Ou melhor, no meu coração em primeiro lugar e fora de casa. Se eu estou denegrindo, destruindo, meio que corrompendo a imagem dele no meu próprio coração e fora de casa, vai ficar muito difícil eu respeitá-lo, admirá-lo e sustentar as outras bases da relação. Então, falar do meu marido é destruir a autoridade que me compete validar dentro e fora de casa. Então eu sou responsável por guardar a imagem do esposo e o esposo é responsável por guardar a imagem da esposa. E nesse ponto o senhor trouxe uma coisa muito importante e eu queria refrisar, não existe amiga do meu marido. Você comentou, você contar, né, para a amiga. Não existe amiga do meu marido. A amiga do meu marido sou eu mesma, né? É isso aí. Então, assim, fuja disso e lembre que você é responsável por cuidar da imagem do seu esposo no seu coração. Então, se você acha que a imagem do seu esposo, ela está denegrida, você é responsável pela imagem que você constrói dele dentro de você.
e falar dele para as outras pessoas vai denegrir a imagem que você está construindo dele para você mesmo. E isso é muito prejudicial, né? E depois, para você reconstruir, para você consertar isso é muito difícil. Eu sempre gosto de uma ilustração bíblica. Quando Moisés desceu, depois de 40 dias de estar com o Senhor no Monte Sinai, ele desceu com as tábuas da lei. E, de repente, quando ele olha o que Arão e o povo estavam fazendo, ele perde o equilíbrio emocional. E ele quebra as tábuas da lei. Não é? E olha só, eram 2 tábuas que Deus tinha usado para escrever os mandamentos. A pergunta que fica era, qual era o valor daquelas tábuas? Aquelas tábuas tinham um valor incalculável. E ele quebra o que Deus tinha feito. Depois, para ele ter outras tábuas escritas, lhe custou muito caro. Deu muito trabalho. Às vezes, por falta de autocontrole emocional, a gente começa a quebrar a imagem do outro. A imagem de Deus no outro. Para as pessoas. E aí, para a família de origem, para a família de origem do próprio cônjuge, ou então para as pessoas que o cônjuge quer bem. E depois, para refazer isso, reconstruir isso, dá muito trabalho. E aí eu não posso me esquecer disso. Eu falo sempre a partir do meu estado emocional. Eu gosto daquela ideia, não tome uma decisão definitiva a partir de uma emoção que passa. Então eu preciso tomar muito cuidado com o meu estado emocional, porque é nesse momento que eu sou tentado a falar o que não deveria para as pessoas, para as que não precisam saber, né? E as emoções e sentimentos, né? Sentimentos e emoções são coisas que cada pessoa precisa entender e cuidar. Então, você entender dos seus sentimentos e das suas emoções, que são as coisas que saem para fora, é uma responsabilidade sua, não é uma responsabilidade do outro. Então, o outro ter sido mal educado, agressivo, pecador, sei lá o que com você, é uma responsabilidade do outro. Você colocar essas atitudes que deram a você em atitudes de ira, atitudes de raiva, atitudes não pensadas, é uma responsabilidade sua. E aí eu quero trazer uma coisa importante. Eu assisti o podcast com a Cris e ela fala bastante disso, né? Então eu quero trazer uma coisa a mais aqui, que é no sentido de suas emoções e seus sentimentos, elas são construídas a partir de um mapa que se chama valores. Seus valores, ele desenha um mapa. Mas eu quero te falar uma coisa. O mapa não é o território. É só o mapa. Então, quando você está lá no GPS, você tem o mapa, e o mapa está lá. O seu destino está daqui 1h30 e essa é a sua trilha. Você não chegou na trilha. Você só está no mapa. Portanto, se você achar que os seus valores é o resultado total, você sempre vai continuar validando o seu comportamento. Se você achar que o seu mapa é imutável e que aquilo é o seu todo, suas emoções, por mais que você tenta conter, uma hora você vai explodir, como uma panela de pressão. Você está tentando segurar uma coisa que não foi alterada. Então, para você alterar aquela percepção, aquela raiva interna do outro, você precisa alterar a maneira como você vê. Você precisa alterar o mapa. Porque se você tem um mapa diferente, você chega a lugares diferentes. E para você alterar o mapa, você precisa avaliar os seus valores. Aí, trazendo o exemplo que o pastor Josué colocou aqui de Moisés, Moisés não tinha a percepção do valor que aquilo teria ao longo da história. Deus sabia, Moisés não. E por isso ele teve uma atitude que se referencia, ou seja, que se equipara aos valores dele.
baseado na situação que ele conhecia, baseado naquele povo que ele estava vendo, no ímpeto dele. Ele teve uma reação baseada nos valores dele. E era uma atitude errada. Se você não for olhar para os seus valores e começar a abrir mão de alguns valores errados, olhar para você e falar, olha, eu carrego isso aqui, ninguém fala assim comigo. Alguns exemplos, ninguém fala assim comigo, onde já se viu fazer isso comigo. Alguns valores que você carrega, você precisa começar a abrir mão para poder ter atitudes diferentes no seu relacionamento. E também te faço um convite, conheça os valores do seu marido, porque pode ser que ele acredite naquele valor como se fosse o próprio território e não só um mapa. Então, para o outro, aquilo é a verdade absoluta. E se ele não tiver aberto a olhar as coisas de uma maneira diferente, vai estar sempre destruindo o outro. E casamento não é para isso. E se você tentar só conter as suas emoções, pode ser que um dia elas explodam. Então, altere de fato a sua capacidade de ver as coisas de uma maneira diferente. Você só consegue isso se você olhar com cuidado para os seus próprios valores.